Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais mal interpretadas de toda a Bíblia. A história de Sansão e Dalila, que a gente encontra lá no livro de Juízes. Pensa bem, essa é uma história que todo mundo conhece, né? Quase sempre contada como um conto de fadas ao contrário, sobre um herói superpoderoso e uma vilã sedutora e traiçoeira. Mas o nosso papo hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai além dessa primeira camada, que muitas vezes é a única que a gente conhece. A nossa proposta aqui é investigar um pouco mais a fundo, sabe? E se essa versão popular for, na verdade, uma simplificação que esconde a mensagem teológica real, a mensagem profunda do texto? E se, quando a gente olha para o contexto da época, para a forma como a história é contada, para os detalhes do original, a gente descobre uma trama muito mais complexa e provocadora? Usando a análise de autores como J. Forasteiros, a gente vai desconstruir um pouco esse mito para tentar reconstruir um entendimento mais fiel e que, olha, vai desafiar muito do que a gente pensa sobre bem e mal, herói e vilão. Então, para começar, a gente precisa partir do óbvio, a imagem que todo mundo tem da Dalila. Como o J. Forasteiros aponta, o nome Dalila deixou de ser só um nome para virar um conceito, um arquétipo. Ela é a femme fatal, a mulher fatal em pessoa. E essa figura a gente conhece bem, né? A gente vê o tempo todo nos filmes, nos livros. É aquela mulher vinda com poder de sedução enorme, mas que usa tudo isso não por amor, mas como uma arma, de forma fria e calculista para derrubar homens poderosos. A Dalila é vista como o auge desse tipo de personagem. A espiã que faz tudo por dinheiro, a tentadora que se aproveita da fraqueza do herói e causa sua queda, sua humilhação e sua morte. Essa versão da história é tão forte, tão dominante, que para muita gente ela não é só uma interpretação. Ela é a história. Então, nosso primeiro passo aqui é entender bem o tamanho desse gigante cultural para só então a gente poder começar a questioná-lo. E é aqui que tá o pulo do gato, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. E se essa imagem, por mais forte que seja na nossa cultura, for só um pedaço da verdade, uma leitura que ignora um monte de detalhe do texto bíblico só para encaixar numa moral da história mais simples? E se ao nos apegarmos a essa versão, a gente estiver perdendo justamente a mensagem principal que o autor do livro de Juízes queria passar? O convite que eu faço é o seguinte: vamos tentar, por um momento, deixar de lado os nossos pré-julgamentos sobre esses dois, vamos embarcar numa jornada de investigação. O que será que acontece quando a gente para de ver a Dalila só como uma vilã de desenho animado e tenta entender o mundo do ponto de vista dela? E mais radical ainda, o que a Bíblia realmente nos mostra quando a gente analisa o nosso suposto herói, o Sansão, de forma bem crítica, olhando só para os atos dele que estão lá escritos no texto. É esse processo de desvendar a história que a gente começa agora. Muito bem, vamos lá para a nossa primeira parte. Antes da gente poder desconstruir qualquer ideia, a gente precisa entender muito bem como ela foi construída, certo? Então agora a gente vai focar na narrativa tradicional, na história de Sansão e Dalila, como ela é contada na maioria das vezes. Vamos deixar bem claro qual é essa imagem da Dalila como a vilã e do Sansão como o herói que caiu em desgraça. Essa base é super importante porque é em cima dela, em contraste com ela, que a gente vai construir uma análise mais profunda e, eu diria, mais interessante. É como analisar um prédio. Primeiro a gente olha a fachada para depois investigar a fundação. A versão mais popular, aquela que a gente aprende desde criança, é bem direta, parece um roteiro de filme. De um lado temos o Sansão. Ele não é qualquer um, o nascimento dele foi um milagre, anunciado por um anjo. Ele foi consagrado a Deus desde a barriga da mãe como um nazireu, uma posição que dava a ele um propósito divino: começar a libertar Israel do domínio dos filisteus. A força dele, aquela coisa sobre-humana, não era dele, era um dom de Deus, um sinal claro do seu chamado. Mas, como todo herói de tragédia grega, ele tinha um ponto fraco, uma falha fatal, uma atração que ele não controlava por mulheres estrangeiras, justamente as mulheres do povo inimigo. Do outro lado, a gente tem a Dalila. Ela é filisteia, ou seja, ela é a personificação do inimigo. A história tradicional diz que o interesse dela no Sansão era puramente comercial. Os líderes dos filisteus vão até ela com uma proposta, uma fortuna gigantesca em troca do segredo da força do Sansão. A missão dela, então, era puramente por dinheiro. Ela tinha que usar todo o seu charme, toda a sua sedução para arrancar essa informação dele, trair a confiança do herói e entregá-lo de bandeja para os inimigos, causando a sua queda. Essa forma de contar a história cria uma divisão muito clara, sabe? Uma luta do bem contra o mal, sem espaço para meio termo. O Sansão, mesmo com todos os seus defeitos, está do lado de Deus, do lado de Israel. Ele é o campeão da luz. A Dalila, por outro lado, é colocada como uma agente das trevas. A motivação dela é a ganância, um pecado clássico, e ela está aliada aos opressores. Nessa leitura não tem área cinzenta, não tem ambiguidade. As linhas são bem definidas. Ele é o herói e a gente lamenta a queda dele. Ela é a vilã e a gente deve desprezá-la.
É justamente essa clareza, essa simplicidade que faz a história ser tão fácil de lembrar e de usar para ensinar uma lição sobre os perigos da tentação. E agora chegamos no ponto de virada, na observação que começa a desmontar tudo isso. O Forasteros chama a nossa atenção para um detalhe do texto que normalmente passa batido. Ele diz que apesar de séculos de tradição pintando a Dalila como a pior pessoa do mundo, o narrador do livro de Juízes é surpreendentemente neutro em relação a ela. Pensa bem, o texto descreve o que ela faz. Ela negocia, ela pressiona o Sansão, ela entrega a ele. Mas em nenhum momento o narrador fala, nossa, que mulher má, ou que pessoa gananciosa. Ele não faz nenhum julgamento de valor sobre ela. E isso, gente, é muito significativo. Se o próprio texto da Bíblia não a condena, de onde veio essa nossa certeza toda sobre a maldade dela? O Forasteros vai além e compara a Dalila com outra mulher estrangeira no mesmo livro, a Jael. A Jael também usa de engano para matar um inimigo de Israel e o texto a elogia, chama ela de bendita entre as mulheres. A única diferença real entre as duas, segundo Forasteros, é para qual time elas estavam jogando. As duas usaram o engano para derrotar um inimigo do seu povo. Isso sugere que a lógica do livro de Juízes é bem mais complexa do que um simples bem contra o mal. Talvez o foco do autor não seja julgar a Dalila, mas usá-la como espelho para mostrar alguma coisa sobre o próprio Sansão. E com isso, a gente fecha a nossa primeira sessão. A gente revisitou essa imagem clássica da Dalila, a mulher fatal que derrubou o herói por dinheiro. Essa é a história que a gente conhece. Só que essa observação do Forasteros deixa uma pulga atrás da nossa orelha. Se o texto original não a julga, por que a gente faz isso com tanta certeza? Essa pergunta é a ponte perfeita para a nossa próxima sessão, onde a gente vai começar a olhar para essa história por um ângulo completamente diferente, o ponto de vista da própria Dalila. Olá de novo! Nessa segunda parte, a gente vai fazer um exercício de imaginação, quase de empatia histórica. Depois de firmar bem qual é a história tradicional, agora a gente vai virar ela de ponta cabeça. Com a ajuda do Forasteiros, vamos tentar ver as coisas não mais pelos olhos do campeão de Israel, mas sim pelos olhos da mulher filisteia que o derrotou. O que será que acontece quando a gente tenta humanizar a Dalila, entender o mundo dela, as possíveis motivações dela? Se preparem, porque essa mudança de perspectiva pode mudar completamente o jeito que a gente lê não só a história dela, mas a do Sansão também. O primeiro passo para a gente humanizar a Dalila é questionar essa imagem de que ela era só uma sedutora ou uma prostituta. O texto bíblico dá umas pistas bem sutis, mas que são importantes. Ela mora no Vale de Sorek, uma região famosa por seus vinhedos. A partir daí, o Forasteiros constrói um perfil bem interessante. A Dalila talvez não fosse uma Zé Ninguém. Ela poderia ser uma mulher de negócios, dona de terras, talvez uma viúva rica que tocava a propriedade da família, e tem coisas no texto que apoiam isso. Primeiro, ela é a única mulher nas histórias do Sansão, além da mãe dele, que tem um nome. Isso já dá um status para ela. Segundo, e mais importante, os príncipes dos filisteus, a maior autoridade da nação, vão até a casa dela para negociar. Eles não falam com o pai ou o irmão dela, eles falam diretamente com ela. Ela negocia os termos, ela comanda a operação. Isso sugere que ela tinha autonomia, poder, status social. Ela não era uma marionete, ela era uma jogadora importante no tabuleiro. Essa imagem de mulher de negócios já bate de frente com aquele estereótipo de tentadora, né? Bom, se a Dalila era uma mulher de posses e status, a motivação dela ser só o dinheiro fica um pouco fraca, né? Talvez tivesse mais coisa em jogo. O Forasteiros nos convida a pensar em outras possíveis motivações. Primeiro, patriotismo. A Dalila era filisteia. Aos olhos do povo dela, o Sansão não era um herói. Ele era o terrorista número 1, um cara com super força que já tinha matado milhares de filisteus, queimado as plantações e humilhado a nação deles várias vezes. Agir contra ele, para Dalila, poderia ser um ato de lealdade ao seu povo. Segundo, vingança pessoal. O Forasteiros imagina que talvez a Dalila tivesse alguma ligação com a primeira esposa do Sansão, a mulher de Tímina. Toda aquela confusão que o Sansão começou no casamento dele acabou com a morte daquela mulher e do pai dela, queimados vivos. Então, para Dalila, derrubar o Sansão seria uma questão de justiça. Terceiro, defender a civilização. Do ponto de vista dos filisteus, o Sansão era uma força da natureza, um caos em forma de gente, uma ameaça para a ordem da sociedade deles. Domar essa fera seria um serviço para a civilização. E por último, autopreservação. Se relacionar com um cara tão explosivo, egoísta e violento como Sansão era, convenhamos, perigoso. Neutralizar ele antes que ele se virasse contra ela seria no mínimo uma atitude inteligente. Essa frase, que é uma adaptação da reconstrução que o Forasteiros faz, nos dá uma ideia muito forte de como a Dalila poderia ver a situação. O mais interessante aqui é a inversão total dos papéis. Na história normal, Sansão é o homem-herói,
e Dalila é a mulher demônio. Nessa perspectiva, o Sansão é que é desumanizado. Ele é uma força bruta, um animal, um ser escravo dos desejos. A humanidade, a razão, a civilização estão do lado da Dalila. É ela quem domestica a besta. A palavra tosar, por exemplo, é o que se faz com ovelhas. Ela não o via como um parceiro, mas como uma criatura perigosa que precisava ser contida pelo bem de todos. Isso transforma a traição dela em um ato de saneamento, quase um serviço público. E esse slide resume bem o abismo que existia entre esses dois mundos. Para Dalila e para os filisteus, as ações do Sansão eram objetivamente horríveis. Ele era um vântalo superpoderoso, um terrorista que agia por puro capricho. Ele matou 30 homens só para roubar as roupas deles e pagar uma aposta que ele mesmo começou. Ele cometeu um ato de terrorismo ambiental queimando plantações inteiras e arriscando a vida de milhares de pessoas. Ele massacrou 1000 soldados, ele era o puro caos. Já a perspectiva do Sansão, pelo que a gente vê das ações dele, é de um egocentrismo total. O mundo e as pessoas ao redor dele pareciam existir só para satisfazer o que ele queria na hora. Mulheres, vingança, poder. Ele agia sem pensar nas consequências terríveis dos seus atos. Ele era o tipo de pessoa que acha que o universo gira em torno do próprio umbigo. E assim a gente termina essa segunda sessão com uma imagem da Dalila muito mais complexa. Longe de ser só a vilã gananciosa da história, ela aparece como uma figura cheia de facetas. Talvez uma patriota, uma vingadora, uma defensora da ordem contra uma ameaça incontrolável. Do ponto de vista dela, o que ela fez não foi só justificável, foi talvez necessário, quem sabe até heróico. E essa nova visão da Dalila nos obriga a olhar de novo para o outro personagem. Quem era de verdade o Sansão? Se a Dalila não é a vilã óbvia, será que ele era mesmo o herói? É essa a pergunta que a gente vai investigar agora. Bem-vindos à nossa terceira sessão. Depois de complicar a figura da Dalila, agora vamos fazer a mesma coisa com o Sansão e com essa briga toda entre Israel e os filisteus. A história tradicional de herói contra vilão depende de uma ideia maior, a de que o campeão de um povo civilizado, Israel, estava lutando contra inimigos bárbaros, os filisteus. Mas será que essa ideia se sustenta quando a gente olha para a história e para o próprio texto da Bíblia com mais atenção? Nessa sessão, a gente vai desconstruir a imagem de herói do Sansão, investigando o contexto da época e analisando o caráter dele a partir das suas próprias ações no livro de Juízes. O primeiro mito que a gente precisa derrubar é esse de que os filisteus eram um povo bárbaro. A análise do Forasteiros, baseada em muita pesquisa arqueológica e histórica, mostra exatamente o contrário. Na verdade, os filisteus eram uma civilização muito mais avançada tecnologicamente do que os hebreus daquela época. Eles faziam parte dos povos do mar, um grupo que provavelmente veio da região da Grécia, e eles trouxeram com eles a tecnologia da Idade do Ferro para um lugar que ainda vivia na Idade do Bronze. Ou seja, as armas, as ferramentas, os carros de guerra deles eram muito superiores. Eles tinham cidades organizadas, comércio marítimo. Já Israel era uma confederação de tribos, um povo de pastores e agricultores, bem mais simples tecnologicamente. Então a imagem correta não é de um Israel civilizado contra bárbaros, mas de tribos rurais tentando resistir ao domínio de uma potência costeira, urbana e muito mais avançada. A história de civilizados contra bárbaros, se a gente for aplicar, estaria na verdade invertida. Agora vamos olhar para as ações do nosso suposto herói. O texto não mostra ele liderando exércitos em batalhas justas para libertar seu povo. Nada disso. O que a gente vê é um padrão de violência pessoal movida por um ego enorme e um desejo de vingança sem fim. No casamento dele, ele perde uma aposta e, em vez de pagar, ele vai a uma cidade vizinha, mata 30 homens inocentes e rouba a roupa deles. Quando a esposa dele é dada a outro homem, a vingança dele é totalmente desproporcional. Ele queima as plantações de um povo inteiro. Quando os filisteus mandam um exército para prendê-lo, ele massacra 1000 homens com uma queixada de jumento, um ato de humilhação brutal. Em Gaza, ele não estava em nenhuma missão divina, ele estava visitando uma prostituta. E quando cercam, ele não só escapa, como arranca os portões da cidade e carrega nas costas por quilômetros só para mostrar que era forte. Nenhuma dessas ações foi ordenada por Deus ou foi feita em defesa de Israel. Eram só explosões de raiva de um homem egoísta e brutal. Essa citação do Forasteiros resume perfeitamente a crítica ao caráter do Sansão. Ele podia até ter o título de campeão de Deus, mas as ações dele não refletiam em nada o caráter de Deus que a gente vê no resto da Bíblia. Um Deus de justiça, de retidão, de misericórdia. Que justiça há em matar inocentes para pagar uma aposta? Sansão não defendia a honra de Deus, ele defendia o próprio ego ferido. Ele era exatamente o oposto do que um representante de Deus deveria ser. Ele não era um libertador, era um tirano impulsivo que usava um dom divino para fins puramente egoístas. Na melhor das hipóteses, ele é um anti-herói. Na pior, um vilão que por acaso estava do lado certo do conflito. E essa é a pergunta que fica no ar, né? Uma pergunta que consolida essa inversão de papéis que a gente veio construindo.
Se a gente analisa os fatos do texto sem o filtro da tradição, a resposta é bem desconfortável. O monstro, a força descontrolada, bárbara, destrutiva, não parece ser o povo filisteu, que na maior parte do tempo só estava reagindo às provocações do Sansão. O monstro parece ser o próprio campeão de Israel. E essa conclusão nos leva a fazer a pergunta mais importante de todas. Se a história não é sobre um herói lutando contra monstros, então qual é a verdadeira mensagem que o autor da Bíblia queria nos passar com essa história tão trágica? A resposta, como a gente vai ver, não está na política, está na teologia. Então, resumindo essa terceira sessão, a gente viu que aquela historinha de herói civilizado contra bárbaros simplesmente não se sustenta. Historicamente, os filisteus eram mais avançados. E, pelo texto, as ações do Sansão são de um homem brutal e egoísta, não de um campeão divino. Ele se mostra uma figura bem problemática, e os filisteus, um povo se defendendo de um agressor superpoderoso. Com essa base bem estabelecida, agora a gente pode finalmente mergulhar no coração teológico da história. Qual era o verdadeiro chamado de Sansão e por que a falha dele foi tão catastrófica aos olhos de Deus? Chegamos agora na quarta e, eu diria, na seção central da nossa análise. Agora que a gente desconstruiu as ideias mais simples sobre os personagens, é hora de construir o fundamento teológico que dá sentido a tudo isso. Para a gente entender a tragédia do Sansão, a gente precisa entender um conceito fundamental na Bíblia: santidade. Em hebraico, a palavra é kadosh. E olha, essa ideia muitas vezes é mal compreendida. A gente acha que é ser perfeito ou ter um monte de comportamento esquisito. Mas na sua essência, significa algo muito mais profundo: ser separado ou posto à parte para um propósito de Deus. É sobre ser diferente do mundo ao redor, não para ser melhor que os outros, mas para refletir o caráter de Deus. E o Sansão, como a gente vai ver, foi chamado para ser a personificação máxima disso. Para a gente entender o que é santidade, o Forasteiros nos convida a voltar lá para a primeira página da Bíblia, em Gênesis 1. A criação de Deus não é descrita como criar algo do zero, mas como um processo de colocar ordem no caos. O mundo no início era sem forma e vazio, e a primeira coisa que Deus faz para organizar essa bagunça é criar através da separação. Ele separa a luz das trevas, separa as águas de cima das águas de baixo, separa a terra seca do mar. E só depois que ele cria essas divisões, essas fronteiras sagradas, é que ele começa a preencher os espaços com vida. A criação, então, é basicamente um ato de estabelecer ordem através da separação. Ser santo, Kedosh, é participar dessa ordem divina, é ser separado para um propósito, assim como a luz foi separada das trevas. Esse é um princípio fundamental na teologia da Bíblia. E aqui que a gente conecta esse princípio da criação diretamente com a vida do Sansão. Ele foi chamado antes mesmo de nascer para ser um nazireu. A própria palavra hebraica nazir vem da mesma raiz da ideia de separação. O voto de nazireu era uma forma radical e visível de viver esse princípio de ser separado. E as regras não eram aleatórias, elas eram cheias de símbolo. Não beber vinho o separava da cultura social normal. Não tocar em cadáveres o separava do domínio da morte, da impureza, e o conectava com a vida de Deus. E, finalmente, não cortar o cabelo era o sinal externo, o mais óbvio, de que a vida dele pertencia a Deus. O chamado do Sansão era ser um símbolo vivo da santidade de Deus, um exemplo de ordem divina no meio do caos que era aquele tempo dos juízes. E o chamado individual do Sansão, na verdade, era uma versão super intensa do chamado de toda a nação de Israel. O Forasteiros explica que do mesmo jeito que Deus usou a separação para criar o mundo, ele usou a Torá, a lei de Moisés, para criar um povo. As leis sobre comida, sobre roupa, sobre descanso no sábado, a adoração ao único Deus. O objetivo não era fazer Israel ser moralmente melhor que os outros, mas fazê-los diferentes, distintos. Eles deveriam ser um povo separado, kadosh, para que as nações vizinhas, ao olharem para o jeito de viver deles, pudessem ver uma maneira diferente de ser, um caminho que refletia o caráter justo e ordenado de Deus. A vocação de Israel era ser uma luz para as nações. E esse é o ponto alto dessa parte teológica. O Sansão não foi chamado só para ser um super-herói, um Hércules hebreu. A força física dele era só uma ferramenta para um propósito muito maior. O chamado principal dele era teológico. Ser a encarnação viva, o exemplo ambulante da santidade de Israel. Numa época de caos, onde cada um fazia o que bem entendia, o Sansão deveria ser o farol. Ele deveria ser a prova viva de que uma vida separada para Deus era não só possível, mas também a fonte de poder e de propósito. Ele era para ser aquilo que Israel como nação foi chamada a ser. E é o tamanho desse chamado que faz a queda dele ser tão, mas tão trágica. Com isso a gente encerra a nossa quarta sessão. A gente viu que santidade na Bíblia tem a ver com ser separado para um propósito de Deus, uma ideia que vem lá da criação. O Sansão, como nazireu, era para ser o exemplo máximo disso, um símbolo da vocação de Israel. Entender a profundidade desse chamado é a chave para a gente destravar a verdadeira natureza da falha dele.
dele. Como a gente vai ver agora, a queda dele não foi por causa de uma mulher ou da perda do cabelo, mas por algo muito mais profundo, uma traição à sua própria razão de existir. E é essa traição que a gente vai explorar agora. Bem-vindos à nossa quinta sessão. Agora que a gente já entendeu o chamado incrível que o Sansão tinha para a santidade, esse chamado para ser visivelmente separado para Deus, a gente está pronto para analisar direitinho qual foi a falha dele. A história que todo mundo conta, como a gente viu, bota a culpa da queda do Sansão na traição da Dalila. Mas uma leitura mais atenta do texto, como a que o Forasteiros propõe, revela uma verdade bem mais incômoda. A Dalila não foi a causa da ruína do Sansão. Ela foi só o gatilho que revelou uma ruína que já estava completa dentro dele. A verdadeira falha do Sansão não foi uma traição que veio de fora, mas uma autotraição, contínua e sistemática, ao seu chamado divino. A queda do Sansão não foi uma coisinha que aconteceu num dia, um momento de fraqueza no colo da Dalila. A vida inteira dele, como está registrado em Juízes, foi um padrão de quebra do seu voto de Nazireu, um ato contínuo de cruzar as linhas sagradas que deveriam defini-lo. Ele não podia beber vinho, mas a história mostra ele numa festa de casamento de 7 dias que era regada a vinho. Ele não podia tocar em cadáveres, mas ele não só toca na carcaça de um leão, como volta lá dias depois para pegar e comer o mel que tinha se formado dentro, um ato de impureza total e deliberado. Ele foi orientado a se casar com alguém do seu povo para manter a separação de Israel, mas ele vive procurando mulheres filisteias. E mais importante, a falta de santidade dele não era só nessas regras, era no caráter. Ele era dominado pelo egoísmo, pela raiva, pela luxúria, pela arrogância. O cabelo comprido, sinal mais visível do voto dele, era a única regra externa que ele ainda mantinha. Mas era só uma casca vazia, um símbolo sem significado por dentro, um uniforme de um soldado que já tinha abandonado a batalha no coração. E essa é, talvez, a sacada teológica mais importante de toda essa história. A gente aprendeu que o cabelo do Sansão era mágico, que o poder vinha dele. Mas a Bíblia não diz isso. A fonte do poder dele era a aliança dele com Deus, o fato de ele ser um homem consagrado, separado para o serviço de Deus. O cabelo era só o sinal visível dessa aliança. Quando a Dalila manda cortar o cabelo dele, não é a magia do cabelo que vai embora. O que vai embora é o último símbolo de um pacto que o Sansão já tinha quebrado por dentro, com seu estilo de vida. A perda da força não foi um passe de mágica de uma tesoura, foi a consequência natural de Deus retirar seu espírito de um homem que tinha abandonado completamente sua consagração. O texto é até meio triste, né? Diz que ele acordou e pensou, vou me livrar dessa como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. A desconexão entre o que ele achava e a realidade espiritual era total. Essa frase do Forasteiros resume a tragédia. O pecado principal do Sansão não foi um ato, foi uma recusa em viver o seu propósito. Ele foi chamado para ser separado, para mostrar ao mundo um caminho diferente, o caminho de Deus. Mas em vez disso, ele escolheu ser igualzinho ao mundo ao redor, vivendo pelos seus próprios desejos, fazendo o que era reto aos seus próprios olhos. Essa frase é o refrão que define a era caótica de Juízes. E a consequência teológica disso foi devastadora. Pensa bem, como que alguém como a Dalila ou qualquer outro filisteu ia ver algo bom no Deus de Israel? Se o campeão escolhido por esse Deus era tão ou mais brutal, egoísta e sem disciplina do que qualquer guerreiro pagão. O Sansão não só falhou em ser uma luz, ele se tornou parte da escuridão, sujando o nome do Deus que ele deveria representar. E esse contraste fecha a análise da falha dele. De um lado, o ideal de Deus, do outro, a realidade das escolhas dele. Ele foi chamado para ser luz no meio da escuridão, mas as ações dele espalharam mais trevas. Ele foi chamado para representar a justiça de Deus, mas só praticou a própria fúria. Ele foi chamado para ser diferente no caráter, em amor, autocontrole e paciência, mas escolheu ser igual ao mundo na brutalidade e no egoísmo. O resultado? Em vez de atrair as pessoas para Deus, o comportamento dele repeliu todo mundo, fazendo o nome de Deus ser temido pelo poder, mas não amado pelo caráter. A história de Sansão é a grande tragédia de um potencial divino gigantesco completamente desperdiçado pela recusa de um homem em viver seu chamado. Então, para resumir esta quinta sessão, a gente viu que a verdadeira tragédia do Sansão não foi a traição da Dalila, mas a sua própria traição contra si mesmo. Ele abandonou seu chamado para ser santo muito antes de perder o cabelo. Ao se recusar a ser diferente e se tornar igual ao mundo, ele perdeu seu propósito e, como consequência, seu poder. A Dalila foi só um instrumento que revelou uma falência espiritual que já estava completa. E a lição dessa falha, olha, ecoa com uma força incrível até hoje, o que nos leva direto para a nossa sessão final. E chegamos à nossa última sessão. Depois dessa jornada toda, de desconstruir o texto, analisar a história e aprofundar na teologia, a pergunta que fica é, e daí? O que a história do Sansão, um cara que viveu há mais de 3.000 anos, tem a ver com a gente hoje? A análise do Jota Forasteiros não é só um exercício de história antiga.
Ele usa essa história como um espelho para a nossa fé hoje em dia. Nessa parte final, a gente vai aplicar as lições da falha do Sansão ao nosso contexto, especialmente do cristianismo brasileiro, explorando uma distinção muito importante que ele faz. A diferença entre uma santidade que é só uma marca, por fora, e uma santidade que é uma transformação de caráter por dentro. O Forasteiros argumenta que a igreja hoje corre o mesmo risco do Sansão, se apegar ao símbolo externo, o cabelo comprido, enquanto o coração e o caráter estão longe de Deus. Ele fala de duas formas de viver essa separação cristã. De um lado, a santidade como marca. É quando ser cristão se resume a um monte de coisa por fora. Usar a camiseta com versículo, ouvir só música gospel, falar um dialeto evangélico e focar a vida espiritual numa lista de nãos. Não pode isso, não pode aquilo. É uma identidade que a gente veste, como uma camisa de time, para mostrar de que grupo a gente faz parte. Do outro lado, tem a santidade como caráter, que é a visão bíblica de verdade. Essa não se preocupa tanto com símbolos, mas com a transformação do nosso interior, que produz o que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade. O foco não é no que a gente evita, mas nas virtudes que a gente cultiva, os sims. É uma atitude que atrai as pessoas pela sua beleza, não que afasta com julgamento. É uma identidade que a gente vive de dentro para fora. Essa frase simples, que o forasteiro cita de uma colega, é de uma profundidade enorme e resume bem o dilema. A falha do Sansão, e muitas vezes a nossa, é confundir ser diferente com ser estranho. A santidade como marca, com suas regras de roupa, seus jargões, muitas vezes nos torna apenas estranhos para o mundo. Nossos comportamentos podem criar uma barreira, fazendo as pessoas de fora nos verem como um clube fechado, esquisito. A verdadeira santidade de caráter nos torna diferentes de um jeito bom, de um jeito que atrai. As pessoas podem não entender nossa teologia, mas elas entendem e são atraídas pela bondade, pela paciência no meio do caos, pela paz que não faz sentido e pelo amor incondicional. A verdadeira diferença cristã não deveria afastar, mas despertar curiosidade, cativar e apontar para sua fonte. Para mostrar como essa santidade de caráter funciona na prática, o Forasteiros conta um exemplo da vida dele. Ele fala do Bridge Café, uma cafeteria que uma igreja mantinha num campus universitário. De propósito, o café não tinha nenhum símbolo religioso. Sem cruzes, sem bíblias, sem música gospel. Em vez de confiar nas marcas para mostrar quem eles eram, eles confiaram no caráter da equipe e na cultura do lugar. O foco era criar um ambiente super acolhedor, de serviço generoso e amor de verdade. E o resultado? Os estudantes eram atraídos não pelos símbolos, mas pela atmosfera. A pergunta que a equipe mais ouvia era: tem algo de diferente neste lugar? O clima é tão bom. Por acaso isso aqui é um café cristão? A diferença era sentida no jeito de tratar as pessoas, na generosidade, na paz. Isso é um exemplo de uma fé que não é frágil, que não precisa se esconder atrás de muros e símbolos, mas que é contagiante, que transborda através do caráter transformado das pessoas. É a santidade que serve e acolhe, em vez de se isolar e julgar. E essa é a pergunta final, a provocação que essa análise profunda da história de Sansão nos deixa. É um chamado para a gente se autoavaliar, tanto individualmente quanto como igreja. Quando a gente olha para a nossa fé, para a nossa comunidade, o que a gente vê? Um conjunto de marcas culturais, de comportamentos e proibições que nos separam do mundo de um jeito que nos torna apenas estranhos e irrelevantes? Ou a gente vê uma transformação real do nosso caráter que produz o fruto do Espírito e torna a nossa diferença algo bonito, atraente, algo que dá sabor e ilumina, algo que no final das contas aponta para a beleza e a bondade de Deus? A história de Sansão fica como um aviso atemporal sobre o perigo de escolhermos a primeira opção, de nos contentarmos com um cabelo comprido enquanto lá no fundo o Senhor já se retirou de nós. E com essa reflexão a gente conclui a nossa jornada de hoje. A gente começou com a história familiar de Sansão e Dalila, um conto de herói e vilão, e ao longo do caminho a gente desconstruiu essa visão. A gente viu Dalila não como um demônio, mas como uma mulher com suas próprias motivações, talvez até justificáveis no contexto dela. Vimos Sansão não como um herói, mas como uma figura trágica cuja brutalidade e egoísmo foram uma traição ao seu chamado divino. Descobrimos que a falha real dele não foi perder o cabelo, mas confundir a santidade marca com a santidade caráter, esvaziando o seu propósito até só sobrar uma casca vazia. E finalmente, vimos como essa lição de 3.000 anos atrás continua super atual, nos desafiando a pensar se a nossa fé é uma que, como a de Sansão, afasta o mundo, ou uma que, como era o chamado original de Deus, atrai as pessoas para a luz com sua beleza. A história de Sansão, no fim das contas, não é sobre a força de um homem, mas sobre o propósito de um povo. E essa é uma reflexão que vale a pena continuar muito depois que essa nossa conversa terminar. Muito obrigado pela atenção de todos,